Vamos lá ver. Vamos ver se ele vai gravar e onde é que vai gravar isso aqui. Depois vou ter que achar onde é que grava isso aqui. Onde é que joga a gravação? Vocês sabem disso aqui? Eu não. Bom, Não. vamos ver Não onde é faz que... pra mim difícil. depois vamos ver onde é que você que foi parar. Mas vamos lá. Tá, tu conseguiu botar gravar? Tá dizendo ali que tá gravando, né? Aqui. Ah, é verdade. Vou calar a boca. 2 no chat. Quem que tá falando o que aqui? Deixa eu ver se já voltou aqui, não. Bom, vamos lá, rapaziada. Seguinte, deixa eu até botar um avisinho lá no nosso WhatsApp. Manda avisar no grupo, que daí todo mundo vê. Já botei aqui que daí já se liga aqui. Fechou. Ah, vou te mandar no privado. Hã? Vou te mandar no privado. Gabriel. A ideia é a gente ver a notificação na tela dele. Não tem importância. Vamos lá, rapaziada. O seguinte, depois desses pequenos contratempos, eu não tinha pego nenhum problema ainda no Teams, primeiro dia. Mas, para tudo, essa primeira vez. Nós vamos hoje fazer uma ação, tá? A princípio, essa aula de hoje não seria isso, seria outra coisa. Só que eu estou me programando aqui, esperando que depois do dia 13 a gente tenha alguma ação relativa a aulas presenciais. Até porque a vida está voltando ao normal, né? Creio eu que tudo voltará, pelo menos essa situação de aula presencial, principalmente as práticas, ali depois do dia 12. Então aí a gente pode fazer algumas aulas mais tranquilas, porque essa situação ali remota, às vezes para a prática, não é tão interessante, tá? Aí a gente vai fazer uma VPNzinha, vai fazer umas VLANs, aí tudo lá na aula mais tranquila. Mas, se não der, a gente vai continuar aqui do mesmo jeito, tá? Aí, o que eu puxei? Eu puxei uma aula que é mais teórica para frente, tá? Para a gente tá dando continuidade lá no nosso plano de ensino, tá? E dentre as situações lá que eu tinha aula mais conceitual, tinha os princípios básicos de segurança da informação. Então, boa parte aqui a gente já viu, né? A gente está vendo aí semana a semana, né? E quando a gente fala em segurança da informação, a gente às vezes pensa que é só a situação relativa à parte internet, mas ela vem desde a parte de acesso, desde a situação relativa a como é a organização dentro da empresa, da rede local, e aí sim eu tenho uma situação relativa à comunicação externa. Tá? Então, quando a gente fala em segurança e os princípios que a gente tem que ver, então a gente tem que ver alguns pontos, e dentre esses pontos eu tenho que ver a parte física, a infraestrutura, as aplicações e principalmente conscientização organizacional, como vai funcionar essa brincadeira dentro da empresa. Tá? Dentro desses conceitos aí que se vê de segurança da informação, tem um conceito chamado de gestor da segurança da informação, que seria o cara que seria o responsável por estar fazendo o meio de campo disso, gerenciando entre o que eu vou fazer e quem vai fazer. Tá? Esse cara seria o nomeado, vamos dizer assim, o gerente de TI geral, principalmente ele que vai fazer com que essa parte de operacional da segurança da operação funcione, tá? Da informação. E disso ele vai olhar todos os requisitos, né, relativos a como é que está sendo operacionalizado essa ação. Então ele vai verificar como é que está a política, se as normas estão sendo verificadas, como é que é o controle de acesso dessa empresa, tanto físico quanto lógico, se é feita auditoria, se não é feito, quando é feito, como é feito, como é que são, ou como é que foram formatadas as políticas, e se ela está enquadrada na legislação vigente, tá? Continuidade do negócio, que seria quando dá algum problema,
Gerenciamento de sistema. Então, tudo que a gente está vendo aqui na nossa aula é o cara que vai controlar. Ele vai ser o gerenciador realmente da logística, verificar se cada ponto, não necessariamente ele é o cara que vai fazer a situação, mas ele vai controlar para que isso funcione. Tá? Só que isso a gente sabe que às vezes não é tão simples como parece, né? Até porque tem um negócio chamado aí custo. E dentro dessas situações, quando a gente coloca alguém para fazer isso, né, entre aspas, eu começo a ter um valor acrescido aí por dois motivos. Ou o cara vai fazer isso e vai deixar de fazer o que ele faz, ou ele vai fazer só isso. O que, na maioria das vezes, a gente não consegue colocar uma pessoa só para fazer esse gerenciamento. Seria o correto, saber? Um mês, 2 meses, dava uma data lá e o cara ia organizar para depois só ir fazendo a manutenção. Só que nas empresas que a gente tem, como a gente funciona hoje em dia aí, isso é complicado porque quando tu pega alguém para fazer isso, tu já delimita ele com mais outras funções que ele já tinha. Né? Então, esse cara vai ficar com, no mínimo 2. E aí ele vai ter que se virar uns 30 para que isso dê jeito. Tá? E é isso que, às vezes, causa um problema de fazer com que a política funcione de forma adequada. Né? Porque a pessoa que vai fazer isso, esse gestor operacional, vamos botar assim, ele vai acabar tendo as funções que ele já exerce e mais essa. Aí ele acaba não deixando nenhuma das duas eficiente, né? Porque acaba não tendo tempo para fazer isso, né? Ou ele até consegue, mas ele tem que se desdobrar em 15. Tá? Então, a triade aí que a gente fala sempre em relação aos princípios básicos da segurança da informação são essas 3 aqui que a gente vai ver na literatura geral, que sempre vão ter essas 3 que serão as norteadoras básicos da segurança, que seriam a confiabilidade, integridade e disponibilidade. Então, a gente já viu essas informações, mas, de forma geral, a confidencialidade seria o quê? Quando eu não vou saber que ninguém vai mexer nisso, e por isso eu tenho que ter um controle de acesso, uma autenticação por senha, alguma coisa que me faça com que quem vai entrar serei só eu, né? E aí tem aquela situação, quando tu passa essa informação para alguém, acaba tu dando a tua chave para o cara entrar na tua casa. Tá? Então, geralmente isso aqui é feito desta forma, no mínimo, com login e senha, né? Que seria a autenticação para mim entrar no meu recurso, que ele já me traz uma garantia. Quanto mais seguro for o que eu necessito estar verificando a minha informação, né, mais mecanismos de segurança eu vou ter. Então, para garantir que eu mesmo, só eu poderia entrar nisso, eu posso ter uma biometria junto. Né, posso ter outras ações que façam com que mantenha a confiabilidade da minha comunicação. Né? Disponibilidade. Disponibilidade é eu ter a informação na hora que eu necessito. E aí tem aquela situação que a gente já conversou. Como é que eu vou manter essa informação, né, sempre on? Ou, se caso acontecer alguma coisa, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para essa informação vir o mais rápido possível. Tá? Mas quando eu falo em disponibilidade, a gente lembra da situação de sempre on. E para isso, eu tenho que ter mecanismos né, e ativos para que isso acabe sempre estando on. Então, vou ter mecanismos para verificar, por exemplo, manutenções periódicas, para verificar se eu tenho que fazer alguma ação para que eu minimize a probabilidade de parar a comunicação. Tá? Integridade, que seria se a minha informação não foi violada. Né? Aí eu vou ter alguns mecanismos que possam validar isso. Um deles foi isso que a gente viu agora, tipo um hash, manda uma informação, essa informação vai chegar no outro lugar e não foi alterada, né? Ela está íntegra ainda. Né? Coloco mais uma criptografia para que ninguém possa estar pegando essa informação. Às vezes ele não alterar, mas ele estar com a informação em mãos. Então, essa situação relativa ao que eu posso fazer
de mecanismos, né, para manter essa informação mais segura, né, é algumas situações que a gente vai ver também hoje. Tá? E aí dentro de algumas situações literárias aí, tem alguns lugares que colocam 5 princípios, né, que além dos 3 ali, ele bota autenticidade e legalidade, certo? E aí dentro da legalidade tem o não repúdio, que a gente já conversou acho, sobre isso, né, que quando tu tem um certificado digital, por exemplo, e tu emitiu a nota, mesmo que não foi tu que emitiu, né, foi alguém que foi lá e clicou, por exemplo, mas tu não pode dizer que não foi tu. Por quê? Porque ele tem a validação do não repúdio. A partir do momento que tu usou o certificado, ele está mandando, tu é responsável por aquela informação, por exemplo. Tá? Dentro dessas situações de informações básicas, né, a gente já viu, acho que no começo do semestre, aí na segunda ou terceira aula, em relação aos ativos da empresa. Então, em relação aos ativos, eu tenho os tangíveis, né, que seriam impressoras, móveis, hardwares, informações impressas e assim por diante. Os intangíveis, que são marca do produto, nome da empresa, confiabilidade do órgão e assim por diante. Então, intangíveis, quando... Por que intangível? Porque a marca da minha empresa, por exemplo, é uma situação que eu não consigo mensurar, né, o quanto ela pode ser explorada. Né? Então, tem alguns mecanismos aí que verificam quanto vale a tua marca. Então, por exemplo, quanto é que vale o Google hoje? Né? Quanto é que vale a Microsoft? Né? Essas empresas que têm uma grande comunicação em todos os locais. Né? Por exemplo, a gente falou agora em situação de intangível, a gente verificou marca do produto. A gente teve um problema agora com Teams. Né? O Teams até hoje, por exemplo, eu nunca tinha tido nenhum problema com o Teams. E eu sempre indicava para todo mundo que é um programa ótimo, estável, tranquilo. Né? Amanhã deve ter alguma informação do que aconteceu, porque isso é geral. Tá? Todo mundo que está usando o Teams agora está sem comunicação. Se vocês olharem lá em cima, ó, opa, a minha autenticação do meu Office lá, por exemplo, está com pontinho de exclamação. Quer dizer o quê? Que ele não está autenticando, então ele não está comunicando com o servidor. Teoricamente, por isso que também o Teams não deve estar funcionando. Tá? E aí, se isso começa a cair direto, né? Essa situação relativa à marca começa a perder valor. Então, eu não consigo mensurar isso de forma tão rápida. Né? Igual, tipo assim, ó, eu tenho R$10 no banco. Isso eu consigo mensurar, são R$10. Se eu botar mais 10, vai dar 20. Assim eu consigo verificar como é que está a situação tangível, palpável, como é que eu posso realmente verificar se eu tenho ou não isso. Já intangível são situações um pouco mais complicadas, não é tão rápido eu mensurar isso. Eu não consigo, por exemplo, se eu perder credibilidade, eu não consigo fazer com que essa credibilidade de um dia para o outro volte a ficar estável, volte a ficar que todo mundo realmente confie. Tá? Ativos lógicos, informações armazenadas em redes, ERP, e nessa situação relativa aí que também vocês já estão bem ligados. Ativos físicos, local onde a gente tem parte de elétrica, tudo que for palpável ali que a gente pode estar manuseando é o físico. Tá? E a rapaziada em si que trabalha seria os ativos humanos. Os ativos são elos, são elos da corrente e esses sempre terão consigo vulnerabilidades que, por sua vez, submetem-se a ameaças. Né? Então, tudo isso que a gente tem aqui, ó, todos eles podem ter brechas e essas brechas podem fazer com que eu tenha problemas. Né? Então, dentro das vulnerabilidades, eu tenho vulnerabilidade de hardware. Isso geralmente pode ser defeito de fabricação, erros da configuração do próprio hardware, falhas do equipamento, não está funcionando direito. Né? E isso pode fazer com que eu tenha problemas dentro da minha comunicação. E dentro dessa situação pode ser também má instalação, muito uso dele, então desgaste, né? E aí ele pode me causar dano. Seriam vulnerabilidades de hardware. De software você já, né, vocês têm um conhecimento até bem tranquilo, né? Falhas de programação, erros de instalação de configuração,
E dentro disso eu posso ter, com essa situação de erros aqui, eu posso causar o quê? Acesso indevido, vazamento de informações e até perda da informação. Tá? Vulnerabilidade de armazenamento. Todas as mídias que eu posso estar colocando essa informação, desde que eu não verifique se ela realmente está sendo armazenada, se eu só coloco lá, boto para fazer automático, nem verifico qual é o log que ele está me dando de informação, se ele realmente fez, se está dando erro, se não está gravando. Na hora que eu for analisar isso, pode não estar a informação lá. Além disso, onde eu guardo a informação, eu tenho que verificar como é uma mídia, né, onde eu vou colocar ela. Porque a partir do momento que eu coloco ela num local que possa sofrer avaria, né, e essa avaria pode ser umidade, pode ser calor, pode ser N situações, né, ele pode perder o que está ali dentro. Tá? Vulnerabilidade de comunicação. Teoricamente aqui, né, em todos os meios de transmissão que a gente possa ter, se não tiver nenhum mecanismo que ele possa me garantir que essa informação não vai ser violada, né, então, dentre essas, tem comunicação de rádio, via satélite, fibra, cabo e assim por diante. Vulnerabilidades humanas, essa é a mais, vamos dizer assim, complicada do negócio, né? Porque as pessoas geralmente, as máquinas tu configura, se não configurou certo, né? De qualquer forma é o quê? Um erro humano. Então, o humano é o que mais tende nessa brincadeira. Tanto na parte de comunicação, quanto na parte de configuração, quanto na parte de usabilidade dos serviços e produtos. Então, esse é o que eu tenho que... E para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Uma boa capacitação, né, desse usuário para que ele execute de forma mais precisa aquilo que ele necessite e cometa o mínimo erro possível. Tá? Dentro das ameaças, geralmente a gente foca mais nas externas, porque são o que a gente acha que quem está de fora quer pegar alguma coisa, mas a gente tem um problema sério que a gente sempre conversa aí, ou pelo menos eu sempre converso com o pessoal, que boa parte dos ataques são internos, geralmente de pessoas insatisfeitas, né? E acabam mexendo onde não deve. Outra situação que acontece também em relação a ameaças internas é o uso errado, né, dos serviços, né, e acaba colocando uma informação onde não era, acaba passando uma informação para onde não era, e aí começa, né, os vazamentos das informações. Quais os pontos de controle da segurança? Tá? Então, aqui eu tenho algumas situações que podem ser destacadas. Falhas no desenvolvimento e na implementação e configuração dos mecanismos. Negação de serviço, que é bloqueio de acesso por hackers. Phishing, captura de dados para realização de fraudes. Né? Esse carinha aqui, né, principalmente em e-mails e links aí, ele é bem utilizado, né? E principalmente em e-mails aí a gente tem situações bem interessantes. Eu até tenho deixa eu ver se eu consigo entrar no meu e-mail aqui. Deixa eu ver se eu fiz o que eu queria aqui. Não é nesse. Eu até tinha criado uma pastinha aqui uma vez. Que eu coloquei uns e-mails spams. E-mails spam. Ó, aqui, por exemplo, tem duas situações interessantes. Ó. Eu até tinha um outro aqui que eu acabei, eu acho que apagando sem querer. Fatura em atraso da NET, por exemplo. Ó. Tá? A pessoa tem tem um produto dessa empresa, né? Nesse
nessa situação aqui, ó, esse tipo de ação é mais para roubar o valor, né? Porque tu vai pagar aqui por um código de barra e vai acabar gerando esse valor para outro lugar, tá? Mas existem várias ações onde eu coloco, né, clico aqui, por exemplo, no link e ele acaba colocando malware ou mandando, direcionando alguma informação para outro local que é indevido, tá? Malwares de todos e qualquer tipo aí, tem N malwares, né? E aqui a gente tem algumas ações que a gente pode precaver, que é só bloquear vários tipos de acesso aí, eu já consigo minimizar bastante coisa, tá? E os vírus em gerais aí, que também são, entre aspas, malwares mais sofisticados, tá? Mas todos esses daqui, eles sempre vão ter que clicar para ele se manifestar. E aí tem aquela situação de treinamento do usuário. A partir do momento que o usuário sabe onde tem que fazer e como tem que fazer, é mais tranquilo dele, da empresa, ficar mais tranquilo em relação a essas ações. Aqui, né, entre práticas de segurança da informação, a gente vai ver como é que a gente pode estar monitorando ou fazendo com que essas ações sejam mais efetivas. Então, a primeira é detectar vulnerabilidades de hardware e software, né? Vulnerabilidade de hardware e software é manter os meus ativos tecnológicos sempre atualizados, né? Sistemas operacionais atualizados e os hardwares com as versões de firmware, principalmente na sua última instância, que ele está com vamos dizer assim, as vulnerabilidades que existiam estão corrigidas, tá? E aí tem situações diversas aqui, né? Desde servidores, computadores dos desktops, ativos da rede, softwares, o que é isso aqui? Acho que eu já fiquei 40 minutos, aí vou ter que fazer de novo, é isso? Que beleza. Quem já fez alguma reunião com o Zoom aí? Sabe se ele para de gravar ou ele para a comunicação? Pessoas? Eu não sei se ele para de gravar, mas Ih, não sei daí, rapaz. tinha um problema um tempo atrás que Eu sei que ele era de 40 minutos, né? fechava. Mas se ele não parou de gravar, a hora que ele parar, eu crio outro link. Pelo menos ele não parou ainda, eu acho. Vamos lá. Vou até fechar aqui para ele parar de... Deixa eu ver se o nosso amigo voltou aqui, mas acho que não. Onde é que eu tô? Tô aqui. Cópias de segurança. Tá? Isso eu não preciso nem falar, né? A gente já conversou muito sobre isso, então isso aqui eu não vou nem ficar muito em cima disso aqui, porque a gente daqui a pouco vai trabalhar um exercício e essa situação relativa à cópia, tá? Ela é primordial, e até eu li hoje uma das políticas de segurança era sobre cópia de segurança, e a gente sabe que caso aconteça alguma coisa, eu tenho que estar de preferência com ele em mãos. E para isso eu tenho que verificar se essa cópia está sendo feita. Então eu tenho que criar mecanismos para, além de verificar se está fazendo, se aquilo que ele está fazendo está operacional. Então de vez em quando eu tenho que fazer um restore, principalmente de banco de dados, para ver se realmente está ok. Tá? Informações de planilha, documentos, de texto, aí é mais tranquilo, porque eu só abro e já verifico, né? Abro 2, 3, já verifico que o restante deve estar ok. Eu não vou, claro, que abrir um por um, mas tem alguns outros mecanismos, principalmente com fita DAT, que ele verifica a integridade, se realmente está ok e tal, que são mecanismos um pouco mais fortes, mas mesmo assim eu tenho que verificar se aquela informação que está lá, ela está sendo, se ela está operacional, porque às vezes mesmo ele não tendo corrompido, não parece que não está corrompido, mas na hora de tu restaurar, por algum motivo ele não volta, né? Então é interessante sempre dar uma verificada nisso.
Redundância de sistemas, né? E essa redundância é de N situações. Por quê? Por exemplo, redundância de alimentação, né? Não é uma situação muito normal, mas eu tenho que ter, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha rede lá e principalmente a rede principal, ela tem que estar com uma redundância no mínimo em cima de um no-break, em cima de um gerador, se for uma situação ou uma empresa que necessita dessa informação sempre online, né? E aí, além disso, eu tenho que ter de equipamentos diversos. Então, por exemplo, ter um roteador lá que se der problema, eu já posso, né, a minha empresa fica o mínimo possível off, porque eu já vou botar outro equipamento no lugar, switches, servidor. É interessante eu ter redundância, mas isso não é uma situação muito normal, tá? Mas é interessante porque se der pau, o outro assume e eu fico trabalhando tranquilo. E tenho tempo de resolver o outro, né? Aquele que deu problema. Tá? E isso tem que ser uma situação que a gente chama transparente, né? Para que o usuário não perceba que isso caiu. Hoje em dia, como a gente falou, tem muita opção aí que já sobe na nuvem, né? O servidor deu pau, ele já sobe automaticamente. Essa situação já é uma situação um pouco mais... o custo é um pouquinho maior, mas é uma situação interessante para que eu mantenha minha comunicação sempre on. Tá? Dentro dos mecanismos de segurança que eu tenho aí eficazes, um deles é o Firewall, né, que faz controle de tráfego, verifica se o cara está entrando em situações não desejáveis, me mantém um log disso, tem situações de, entre aspas, de aviso, tem bastante situação interessante dentro do Firewall, né? Isso pode ser com uma appliance, né? Uma situação que eu compro ele já vem configurado, já vem pré-configurado, eu só configuro aquilo que eu necessito, ou via software, né? Implemento num servidor e faço a comunicação em cima dele, tá? Assinaturas digitais, a gente já viu na semana retrasada, né, sobre a assinatura digital que a gente pode fazer, que garante que o cara que está fazendo isso é ele mesmo. Biometrias, né, para certificar que só quem vai entrar lá é realmente a quem foi autorizado. Tá? E tem outros mecanismos aí que também podem estar surgindo aí para fazer essa reconhecimento facial, de íris e outras cositas mais aí. Política de segurança, né? Não preciso nem também comentar que se a gente está massificando direto aí, e a política é o que vai nortear toda a parte de segurança da informação da empresa. Então, a pessoa ou a organização tem que saber que eu tenho que ter uma política bem escrita, bem direcional, né? Não adianta ser uma política super restritiva, que daqui a pouco não sabe nem quem pode fazer, porque tem um monte de coisa que não pode e era obrigado a fazer. Então, eu tenho que equalizar para que a minha política seja operacional e realmente faça com que ela fique segura, né? E para que isso aconteça, eu não posso fazer ela sozinha. Eu tenho que fazer com componentes de preferência de cada setor, né? Ou aqueles que saibam como é que funciona e depois peguem as opiniões desses que realmente trabalham dentro da situação para ter uma regra onde essa regra realmente funcione. Ela coloque lá e ela fique até de uma certa forma operacional e acabe não sendo seguida a regra. Tá? Então tem que sempre verificar. Dentro ali eu nem cheguei a citar, né, mas não precisa nem falar que a política de senha é primordial, né, fazer com que, no mínimo, 6 a 8 caracteres, números, letras, caracteres especiais, troca de senha, e aí, no máximo de 90 dias, tá? No pau do gato, 180, mas não para sempre, tá? Mas são situações que tem que falar com todo o staff da empresa aí para que isso realmente funcione de forma correta, vamos botar assim. Estrutura de nuvem pública, privada e híbrida, né? Isso é uma situação que já está bem cotidiana, né? Já tem essa ação de estar operacionalizando
como é que eu vou usar a minha nuvem ou os serviços de nuvem já estão com valores interessantes, tá? E aí, dentro dessa ação, né, eu tenho algumas situações que eu não lembro se a gente chegou a conversar ou não, porque eu tenho uma matéria dessa numa outra instituição e eu sei que eu falo sobre isso. Aqui eu não lembro se a gente falou sobre PaaS, IaaS e SaaS. Já falei sobre isso ou não? Eu não lembro. Mas vocês sabem o que é isso, não? Não, pode explicar, por favor. Quando a gente tem serviço de nuvens, né, ou de nuvem em si, né, a gente pode estar implementando esse serviço em cima da infraestrutura como serviço, que seria o seguinte, eu loco lá um serviço na Amazon, por exemplo, e loquei deles um servidor de rede com um núcleo só, 8 GB de RAM e, 500 de HD. Beleza. Só que nesse final de semana, eu vou ter uma ação aí de marketing, onde eu vou demandar muito acesso, muita comunicação e, teoricamente, eu preciso de mais recurso, né? Se fosse físico, o que eu teria que fazer? Bom, teoricamente, eu teria que duplicar, né, a memória, colocar um servidor mais forte, porque senão ia travar a minha comunicação. Nesse tipo de serviço, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte, eu só vou lá, contrato pelo final de semana, né, 3 mais, 2 núcleos de processamento, coloco mais o dobro ou o triplo de memória, né, o HD não vai precisar, porque isso é mais acesso, né, faço o que eu tenho que fazer em relação à parte de infraestrutura de serviço, contrato lá em menos de 10 minutos já está tudo on. Isso no instalar de dados, de dedos, né, porque é muito rápido. Só tem que ter o quê? O recurso, que seria pagar. Se fosse físico, eu não conseguiria isso. Tá? Então, a infraestrutura de serviço seria isso. E eu posso fazer o seguinte, contratei até segunda eu fecho o pacote e volto na minha ação anterior. Então, tem essa facilidade, entre aspas, claro que tem que ver como é que são os pacotes lá e se ele aceita essa situação. Na maioria das vezes, sim. Quanto tempo ele deixa ativo, e aí tem N situações que vocês têm que verificar, mas eu tenho a possibilidade de fazer isso. Mesmo que não fosse para 2 dias, que ele vai ficar um mês, eu tenho a possibilidade de aumentar isso, né, nesse período que eu necessito. Né, e depois me desfazer desse recurso sem nenhum problema. Deixa eu só verificar. Agora eu tô com medo se isso aqui parou de gravar, se não parou. Então, bom. Qualquer coisa depois vocês leem. Plataforma sobre serviço seria uma situação similar, mas, entre aspas, seria o Google Drive da vida. Eu tenho 5 GB, quero agora aumentar ele para 10. Vou lá, pago um pacote maior lá e ele começa a ter mais espaço. Né? E software é eu alocar esses softwares. Né? Então, vou locar lá, deixa eu ver um programa pago aí que vocês usam. Vou alocar o Office, para mim estar utilizando na minha plataforma lá, por tanto tempo. Vou alocar, dá um programa que vocês usam aí que é pago aí, que eu não lembro agora. Vocês não usam CorelDRAW, vocês não usam Photoshop, nada disso. Dá um programa aí de programação que é pago aí que vocês lembram. IntelliJ é pago, mas tem free também. Entre elas seria pegar um software em si e botar lá na minha plataforma de nuvem para mim usar lá. Né? Não usar para mim aqui. Aí tudo que for de software eu vou também... Tudo que está aqui, entre aspas, é locado. Eu pago por um determinado tempo e ele vai estar lá para minha utilização. E o bom disso tudo é que eu posso fazer essa moldagem. Quando eu preciso, eu vou lá e contrato. Quando eu preciso, eu retiro e volto para o meu serviço, entre aspas, que eu necessitava sem nenhum problema. Tá? Isso está cada vez mais tranquilo de trabalhar.
Gestão de risco TI, esse eu não preciso também nem falar, porque a gente já viu bem isso aí, tá? Ó, aqui até tem uma parte do Disaster Recovery, que seria eu verificar se o que eu estou falando de backup, né, volta assim que tiver um problema e quanto tempo eu levo para que isso volte, né? Então é uma situação também que é planejada, não é, aconteceu, deve demorar 2 minutos, não, é até planejado e às vezes até colocado em prática, né? Como se fosse aquelas, como é que se diz, aquelas práticas de verificação de incêndio, né, para verificar se está funcionando os locais, se quando dá o alerta, o tempo de evacuação é aquilo que é esperado. Então, é mais ou menos isso aí também que tem que fazer. Quando eu posso fazer um teste de como é que eu vou restaurar isso, quanto tempo eu vou restaurar isso. Né, que é interessante, caso um dia aconteça, eu já tenho uma previsão de quanto tempo isso volta no ar. Para auxiliar a identificação dos perigos da segurança da informação, vamos citar os principais e descrever formas de tratamento que poderão ser adotadas. Falta de orientação. Essa falta de orientação é em relação a como utilizar o equipamento, como utilizar o sistema, como utilizar toda a parte de softwares, o que tiver, né? E qualquer recurso que tenha em relação à comunicação da segurança da informação. Então, tudo isso é o quê? É conhecimento e treinamento. Tá? Se eu treinar bem meu usuário, ele vai ficar tranquilo para que eu não tenha problema. Aqui tem uma paradinha de desenvolver profissionais C-Level em TI. Seria quem esses caras aqui? Level é nível C, chefe. Então, nível chefe. Né? Os CEOs em si que eu tenho que desenvolver para que os caras auxiliem aí para a parte operacional. Tá? E aí eu vou colocando aquilo que, ou aqueles que eu preciso para que eles acabem operacionalizando cada parte dentro da empresa que eu necessito. Eu posso, como eu falei, ter um gestor geral e colocar alguns chefes ou alguns gerentes específicos para mim poder controlar isso aí de forma mais eficiente. Erros nos procedimentos internos, então isso aqui acarreta em vulnerabilidades e perda de dados, por quê? Porque os caras não sabem manipular o que é dentro da parte operacional na empresa, né? E para que isso aconteça, eu tenho que também fazer o quê? Treinamento. Né? E verificar se as pessoas estão qualificadas para aquilo. E a qualificação não quer dizer porque o cara estudou, às vezes é o treinamento, né? E verificar se está bem treinado antes dele manipular alguma situação dessa. Negligência, deixar de cumprir as regras da política, né? Como eu falei, faz uma política hiper restritiva, a política tá show de bola, só que ninguém consegue usar, então também não adianta, né? Então tem que verificar como é que eu vou fazer isso aí. Malícia, que seriam pessoas mal intencionadas, aí eu tenho que ter um feeling, né? Tem que ter uma visão daí do que se pode fazer para que isso não aconteça, e essa ação também, né, passa no cunho de eu trocar informações com outros gerentes, porque eles que sabem como é que funciona aquela parte, então não adianta às vezes alguém fazer um procedimento e não saber nem como é que funciona exatamente, né, o local onde ele criou o procedimento. Então isso aí são coisas que quem já tem lá vamos dizer assim, como funciona o procedimento vai ter uma certa malícia e acaba fazendo situações que podem ter risco enorme em relação à segurança da informação, tá? Regras de negócio bem definidas, né? Como é que funciona toda a parte operacional, referente a acesso, manutenção, inclusão, alteração de exclusão, tempo de guarda, tudo que vocês acharem dentro da empresa, dentro da parte de comunicação, de como é que funciona o negócio, ele tem que estar bem definido. Tá? Se não estiver bem definido, o negócio não flui. Uma outra coisa aqui é cultura da organização, então a gente tem que analisar, né, que os processos e as ações elas vão modificando e eu, de uma certa forma, tenho que me adequar, a minha empresa tem que se adequar a esses processos.
Não adianta fugir, então eu tenho que verificar o que eu tenho que estar mais antenado. Não quer dizer que surgiu situações novas, eu sou obrigado a implementar. Então não quer dizer que existe nuvem que eu sou obrigado a implementar a comunicação em nuvem na minha empresa, sou obrigado a botar um serviço lá na plataforma em nuvem porque todo mundo está usando. Não é uma situação assim, é verificar se a ação, a tecnologia que tem aí, se ela pode ser bem utilizada. É só chegar e colocar. Tá? Então, e além disso, eu tenho que quebrar alguns paradigmas, né? A gente conversou quase agora, por exemplo, sobre agronegócio, e dentro do agronegócio a gente verificou o seguinte, que tem, né, uma gama bem interessante de pessoas da agricultura que já utilizam os meios tecnológicos. Né? Então, acaba quebrando um pouco dos paradigmas, né? De que, por exemplo, não vou conseguir colocar a minha empresa, entre aspas, que seria a minha agroindústria ou a minha, agora eu não lembro o nome técnico, mas o cultivo lá, as pessoas que fazem lá de forma tecnológica, não vou colocar nenhum sistema, nada aqui, porque eu não vou me adaptar. Né? Então, a gente tem que lembrar que para que a gente tem o TI, os sistemas e toda a parte operacional de informática. É para fazer com que as coisas fiquem mais rápidas, né? Que eu consiga atingir lugares que eu não conseguiria se fosse no método tradicional. Né? E para isso, eu tenho que me adequar a essas novas ações. Né? Tanto usando o que tem aí do dia a dia, que são smartphones, tablets, notebooks, né? Que se a gente fala notebook, pensa, não, notebook é tranquilo, mas coloca numa pessoa que só trabalhou sempre no dia a dia e sem tecnologia nenhuma e dá um notebook para ele e diz para ele que tem que fazer várias situações relativas à internet e planilhas e outras coisas, ou usar sistema, não é uma situação tão simples, né? Não é cotidiano. E aí começa que eu tenho que ter treinamento. Tecnologia de análise de dados, né? Eu acho que naquela palestra tinha uma parte lá que o cara falava fazer alguma coisa, que eu não vou lembrar agora exatamente o que era, mas ele fazia alguma análise ali de dados que eles tinham, né? E eu tenho algumas situações aí, vocês têm, acho que inteligência artificial, essa parte aí de o que pode fazer, ou até eu não lembro qual é a outra disciplina que vocês têm que também trabalham com essa parte aí de ativos tecnológicos aí, como Big Data, inteligência artificial, inteligência de negócio, assim por diante. Tá? Então, todas essas ações aqui, eu tenho que lembrar que a minha empresa ela tem que ir se adequando, né, às novas tecnologias para ela não ficar parada no tempo, né, e conseguir atingir esses novos clientes, vamos botar assim. Essa parte aqui é muito interessante, por quê? Boa parte aí das empresas tem informações que são confidenciais. Né? E quando eu faço um contrato de confidencialidade, né, quem vai estar manipulando esses dados, tá, ele vai ter uma ação que, se ele fizer qualquer coisa, ele pode sofrer uma sanção, e essa sanção geralmente é financeira e forte. Né? Então, eu tenho que sempre lembrar que informações sigilosas não pode vazar, e para que isso não vaze, eu tenho esses contratos de confidencialidade, tá? Que também tem que ser em cima da situação jurídica. Gestão de continuidade de negócios, já conversamos, não vou repetir aqui porque a gente vai já trabalhar em seguidinha. Benchmark, na realidade, geralmente a gente usa benchmark só para casos de sucesso, mas é interessante também verificar insucesso para ver aquilo que eu não tenho que aplicar, né? Então, todo benchmark, toda a verificação de alguma ação, é interessante que eu analise tanto. Claro que eu sempre vou analisar mais os de sucesso, mas é interessante que eu analise também os que não teve sucesso, os que não tiveram a ação que eles tinham programado. Por quê? É o que eu vou tentar não fazer, ou onde eu posso fazer com que eu tenha uma ação diferente. Aí aqui tem algumas ações de algumas empresas aqui, que depois vocês vão dar uma olhada, que eu não vou estar conversando agora, até porque fugiu um pouco da parte operacional e acabou quebrando ali.
nós vamos fazer isso aqui, tá lá postado para vocês, nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Vamos fazer em conjunto. Aqui, verificando algumas ações aí relativas aos princípios de segurança da informação, a gente vai citar uma empresa, o ramo de atividade, número de funcionários, e aí vamos fazer algumas situações aqui, ó. Informar setores, parque tecnológico, informação. Então, o que eu quero que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, e aí eu até vou parar isso aqui e gravar de novo, por quê? Porque depois se eu tiver que postar, isso aqui vai estar como exemplo. Então, parei de gravar, parei de compartilhar, agora deixa eu... Ô, rapaziadinha, eu vou fechar e vou criar um novo link, tá? Alô? Tem outra escolha? Não tem, né? Porque eu sou obrigado, senão depois eu não consigo Beleza. gravar. Todos escutaram aí? Vou refazer Sim. aqui e vou colocar lá, tá? Tchau. Sim. Vai com Deus.